começar, gente? Obrigada por terem vindo, gente. Acho que vai ser super produtivo. Tem brindes no final. Já tô falando a parte boa, né? Eu vou apresentar para vocês a Maitê, então. A Maitê, ela é farmacêutica bioquímica industrial pela PUC, em... Não vamos falar, 1996, né? Eu me formei. Ela tem muita experiência com farmácia. A farmácia dela é a farmácia cosmética lá no Batel, não sei se alguém já ouviu falar. Então, ela é a proprietária da farmácia. A farmácia tem quantos anos a farmácia? 23. 23 anos. E a Maitê, ela foi minha chefe. Ela foi a melhor chefe que eu tive. Eu só tive ela. E ela foi a minha mais insuportável farmacêutica. Fala isso, pelo amor de Deus. Só que a melhor. Foi a que melhor. Tivesse lá. Ela sabe que é melhor. Então, assim, ela tem muita experiência na área, vai trazer pra gente novidades. Vocês vão ver que o que ela vai falar aqui vai ligar muito com o que a gente vai ter logo na disciplina, mais pra frente, que a gente vai falar da parte de manipulação. Eu vou dar o básico do básico do básico, mas aí vocês vão complementar com o que ela vai dar. Porque a gente não tá no mercado de trabalho, ela tá, né, no mercado de trabalho, então ela vai conseguir mostrar pra vocês coisas mais modernas, mais recentes, e aí vai complementar bem com o que a gente vai ver. Tá bom? Então, Maitê, obrigada pela presença. A você. E vamos começar, tá bom? Nossa, eu fiquei bastante honrada com o convite, ainda mais pra Camila. E eu penso assim, como eu queria ter uma palestra que nem essa que eu vou dar hoje para vocês na minha época de estudante, porque a gente não tem a real noção do que é uma farmácia de manipulação, como que a gente trabalha. Eu, antes de abrir minha farmácia, eu trabalhei 5 anos na farmácia de manipulação do Boticário, que é aquela primeira farmácia de Curitiba, na Saldanha Marinho, fiquei lá 5 anos e depois resolvi abrir a minha farmácia. Mas a experiência que eu tive no Boticário me trouxe para a vida, assim, eu levei toda a essência, a ética, toda essa parte profissional, eu levei para minha farmácia. Maitê, desculpa interromper, se você puder ficar mais pra tem que ficar aqui, isso, né? Ali, ligado. E daí, eu sou daquela época, eu até fiz o desenho da balancinha lá, ó, aquela balancinha. Antigamente, a gente não existia, né, coisa de 28 anos atrás, as balanças digitais. Era a balancinha de madeira com os 2 pêndulos. A gente pegava os pezinhos de ferro e ia colocando 100 miligramas, 200 miligramas e era assim. Hoje eu fico pensando, meu Deus, né? Porque eram balanços muito instáveis, né? Não tinha aquele negócio de metro ir lá qualificar a balança. Então, assim, balança que ficava anos sem uma manutenção. Eu penso, meu Deus, gente, hoje não. Eu vou explicar bastante a mudança de antigamente e de hoje. Até a Camila vai... Quando a Camila saiu da farmácia foi em 2008. Não, menos. 2008. Mudou muita coisa. Antigamente era muito artesanal. Farmácia de manipulação era algo artesanal mesmo. A gente fazia as coisas na mão. Foi evoluindo de uma forma que hoje praticamente nós precisamos ser uma indústria, o que encareceu muito. Antigamente era muito barato abrir uma farmácia de manipulação, era algo muito rentável. A gente precisava ter um laboratório de dermatologia para uso tópico e um laboratório para cápsulas. Nesse laboratório de cápsula a gente fazia produto para cachorro, para gato, para humanos, antibióticos, citostáticos, hormônios, todos juntos, num único laboratório. Em 2007 veio uma grande revolução da Anvisa, que eu lembro que eu olhei para a Camila e falei, vamos fechar a porta, porque como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai ter estrutura para fazer isso? Hoje, em 2023, eu falo, meu Deus, que bom que eles fizeram isso. Que bom, depois que você entra, que você entende a coisa, entra na rotina, você fala, que bom que eles fizeram isso. E é isso que eu vou passar para vocês. Como que são as farmácias de hoje, tá? Qual que é a subdivisão? Antigamente, uma farmácia grande, com 20 funcionários, fazia muita forma. Hoje, de 40 a 50, pelo menos.
Por quê? Porque precisa esse rodízio de funcionários em cabines, de hormônios, de citostáticos, porque precisa muito mais mão de obra qualificada, muito mais protocolo para vigilância sanitária. Praticamente hoje a gente tem uns 5 ou 6 funcionários só em função de protocolo de vigilância sanitária, tá? Marca isso, marca aquilo, pH, umidade, temperatura. Então, o que aconteceu? Nessa época, muitas farmácias fecharam. Eu pensei, fecho ou continuo? Porque era uma reforma gigantesca que a gente tinha que fazer. Eu só tinha essa portinha aqui, ó. Eu só tinha essa parte aqui. Para eu poder atender a necessidade, eu tive que pegar a esquina. E como que eu ia pegar a esquina se ela estava alugada? Como que eu ia fazer? Mudar para outro lugar, sendo que a gente investiu um monte, mesmo na portinha pequenininha. Bom, acabou que tudo deu certo, os locatários saíram, a gente conversou com ele, a gente pegou a esquina, a gente ampliou de 80 para 300 metros quadrados e a gente fez praticamente uma indústria lá. Depois vamos ver, uma indústria sim, vou mostrar para vocês. Mas isso o que trouxe pra gente? Trouxe muito conforto, né? Era zoneado, né, Camila? Era bagunçado, a gente tem que dizer que era assim, uma misturada, uma confusão. E assim, isso que a gente tinha farmacêuticos para controlar tudo. Mas com essa nova legislação, pôs tudo nos trilhos. Hoje, a gente pode falar que farmácia de manipulação faz bem feito, faz com protocolo, faz com produtos de excelência, é igual uma indústria sim. Hoje não podem mais usar o argumento que muitos atletas, quando são pegos no doping, falam: foi feito na farmácia de manipulação, teve uma contaminação cruzada. Não tem mais contaminação cruzada em farmácia de manipulação. Depois eu explico o porquê para vocês. Antigamente, em farmácias onde não tinham farmacêuticos éticos, era possível haver contaminação cruzada. Se não fosse uma farmácia que trabalhasse direitinho, poderia ter. Hoje isso não existe mais. Porque as farmácias que não eram qualificadas fecharam. As farmácias que não tinham dinheiro para investir fecharam. As farmácias sérias continuam, investem e a vigilância cobra. E tem que atender, porque senão fecha, tá? Eu vou começar a passar para vocês. Primeiro que eu quero passar um pré-requisito. O que o farmacêutico magistral tem que fazer? Quais as funções dele? As principais funções de um farmacêutico magistral. Primeiro que é muita coisa, é muito detalhe. Hoje em dia as farmácias de manipulação, é difícil a farmácia de manipulação que tenha um farmacêutico. Geralmente nós somos em 5, tá? E 40 funcionários. Mas geralmente pelo menos tem que ter 2 a 3. É um investimento, mas é uma dor de cabeça a menos. Você dorme tranquilo porque tem farmacêutico em todo o processo da farmácia. E, vou ser bem sincera, está faltando no mercado. Pessoas boas e qualificadas para farmácia de manipulação. Depois eu explico para vocês o porquê. Qual que é o pré-requisito? Assim, o que a gente precisa para trabalhar numa farmácia de manipulação? Cursar farmácia, lógico, né? A gente não pode pegar biomédico, nem quero. A gente não pode pegar... Como é que é o outro lá que tá tendo agora? Biomédico, tinha mais um curso que estavam querendo colocar na farmácia. Eu pego farmacêutico, tá? Tem que saber fazer cálculo, tem que saber dar uma consultoria, explicar, ensinar, tirar dúvidas de cliente, tem que ter base, tá? Principalmente de química, de física. Ter interesse na área, né? Lógico, né? Eu tenho interesse, então começa a tentar ir para esse lado, ir para congresso, fazer curso, tentar fazer um estágio. Se dedicar às matérias relacionadas à indústria e farmácia magistral. Na minha época, a mais importante era a farmacotécnica. Eu não sei hoje, Camila, qual que é. A mais voltada para isso é a farmacotécnica.
tentar ser o melhor aluno em farmacotécnica. Eu fui a melhor aluna, consegui vaga no Boticário, trabalhei lá por 5 anos. Poderia estar na indústria até hoje, eu que não quis, porque eu gostava de farmácia de manipulação mesmo, mas assim, foi um caminho. Fui a melhor na farmacotécnica, ganhei o estágio no Boticário. Não sei como que é aqui na PUC, se é por nota, aqui na Federal, se é por nota, mas na minha época foi assim. Então, sejam os melhores nessas matérias. Interesse em graduar-se em indústria, tá? É legal se vem um currículo para mim que a pessoa fez indústria, tá? Não é o necessário, mas é legal. Pós-graduações, mestrados, doutorados, eu sempre falo, para mim não muda muito. É mais para a parte acadêmica. Porque às vezes a pessoa passa estudando pós-graduação, mestrado, doutorado, anos estudando para trabalhar numa farmácia de manipulação, e a gente não vai precisar disso. Não é desmerecer, mas vocês vão entender o porquê. A gente precisa, numa farmácia de manipulação, pessoas que saibam lidar com o público, com funcionários, saber resolver problemas. Não vai ser um mestrado e um doutorado. Não é esse o diferencial para nós. Experiência em trabalho. Faço estágio, não é obrigatório também, tá? Mas é uma excelente forma de vocês verem, será que é isso que eu quero mesmo? Gostei, não gostei? Bom, depois eu conto, mas as farmacêuticas que eu tenho hoje, nenhuma tinha experiência em manipulação, que a gente não encontra, tá? Então, a gente teve que treinar tudinho para elas, o que não é ruim, porque elas fazem do jeito que a gente quer e trabalham do jeito que a gente quer, com a nossa essência, do nosso jeito, não vem com vícios de outros lugares. Mas, preciso falar que a gente não encontra farmacêutico magistral. Estudar e atualizar sempre, né? O estudar, eu sempre falo, gente, não é ficar fazendo curso à torto e direita. É em casa, é Google, é congresso, não pode ir no congresso, veja a matéria, o conteúdo do congresso, a leitura mesmo. Hoje em dia não existe mais livro para nada, mas se interesse, né? Eu vejo que ainda hoje, as minhas farmacêuticas que estão há anos comigo não sabem básico do básico. Eu falo, isso aí você aprendeu na faculdade, isso aí é falta de estudo, é falta de interesse. Um exemplo Maitê, a cliente quer saber se a gente faz filtro solar químico. Talvez vocês não saibam o que é isso, mas a gente sabe que filtro solar, a mistura ideal é filtro químico com físico. Ou, Maitê, o cliente quer saber se a gente faz filtro físico. A gente pode fazer só com o químico, a gente pode fazer só com o físico e a gente pode fazer com os dois. Isso são coisinhas assim que vocês vão dizer, ai meu Deus, mas isso se aprende na faculdade, isso aí vai ensinar, né? Tá certo, né? Isso, e quem tem interesse tem que saber. Se você chegou um dia para trabalhar e não sabe o que é, vai estudar, que você grava na hora, nunca mais você esquece. Não é estudar, vai ler, vai no Google, vê alguma matéria de algum livro, de alguma revista, você já grava, não esquece mais. Agora, não dá pra gente lidar com um farmacêutico que está toda hora fazendo pergunta de coisa básica, porque isso aí dá uma insegurança pra gente. Então, vai do interesse do farmacêutico se atualizar. Ter muita responsabilidade química, biológica, social e cultural. Eu sempre falo que a gente tem muita responsabilidade sobre a vida das pessoas. Eu tô com 48 anos, até hoje eu sou empresária, eu sou dona da farmácia, eu não precisaria mais estar trabalhando, mas eu estou lá por responsabilidade e moral. Por quê? Porque é muito fácil errar. É muito fácil a gente prejudicar um bebezinho com uma pesagem errada, prejudicar um adulto com alguma troca errada, e a gente sabe a responsabilidade que é isso. A gente sabe a responsabilidade que é estar no balcão e não liberar produtos controlados sem receita.
Não satisfazer as vontades dos clientes e dos médicos abusivos é a responsabilidade. Não, eu não vou fazer isso para você. Isso vai te fazer mal, isso não vai ser bom para você. Aconselhar, dar uma consultoria, explicar tudo para o cliente. Eles são muito leigos e hoje em dia eles estão vendo tudo no Google. Então eles vêm com informação de tudo, eles se acham os doutores, né? E agora ainda mais saiu essa questão que farmacêutico pode prescrever algumas coisas. Pode, mas tem que ter um limite, né? E esse limite está começando a ser invadido. Só tem que saber, toda vez que você prescrever alguma coisa para alguém, a responsabilidade é sua. Então tem que ser muito ético. A gente tem 23 anos de farmácia, é uma farmácia forte, é uma farmácia que faz bastante fórmulas, mas eu tenho certeza que eu poderia estar milionária. Mas eu não estou milionária porque eu trabalho corretamente, porque eu nego muita coisa e eu trabalho certo. Eu não libero nada sem receita médica, de produtos controlados. E isso faz diferença financeira, mas também faz uma grande diferença de a gente sentir com o trabalho feito, dormir tranquilo e saber que a gente é respeitado por isso e que quem vai lá sabe que a gente trabalha certo, tá? Então, isso é uma responsabilidade química, uma responsabilidade biológica, social e cultural. A responsabilidade é nossa também. A responsabilidade é nossa quando vem uma receita que você olha, meu Deus, que dosagem é essa? A responsabilidade é nossa de ligar para o prescritor, perguntar se é essa dosagem mesmo, se não é. Já pensou se a gente não tem esse critério e faz e mata alguém? De quem que vai ser a culpa? Do farmacêutico, da farmácia, do médico não vai ser. Pode ter certeza. Então, essa responsabilidade, esse pente fino a gente precisa fazer. Ser pensante, estratégico e comunicativo. Saber resolver problemas, lidar com pessoas. Farmacêutico meramente profissional, operacional não evolui. Essa é uma grande dificuldade nossa hoje. A gente não está conseguindo encontrar farmacêuticos que resolvam problemas, que saibam lidar com pessoas. Eu não sei se é essa geração, a geração Z, a rede social, vocês estão muito introspectivos. Eu preciso falar, gente, isso aí é para todo mundo pensar para um futuro e pensar qual que é a visão de um empresário quando vai contratar um farmacêutico. Então, antigamente, na minha farmácia, eu só contratava se fosse federal e PUC. Não contratava de outras universidades. Por quê? Porque eu sabia que o nível técnico era outro, né? E o tempo foi passando e a gente foi mudando de visão. Por quê? Porque a gente precisava pessoa que saiba lidar com outros, pessoas que saibam lidar com pessoas, resolver problemas, que tenham iniciativa e que pegue para si, que tenham responsabilidade. E a gente começou a mudar. A gente não teve um rodízio muito grande de farmacêuticos, a gente sempre ficou por anos com farmacêuticas, mas eu tive uma experiência agora na pandemia que me assustou. Eu preciso falar para vocês. Como a pandemia aumentou muito o movimento de farmácia de manipulação, não sei se vocês sabem disso, né? Mas aumentou muito, assim, o movimento não dobrou, ele triplicou. E eu pensei, eu preciso pôr mais uma farmacêutica. Eu vou dizer para vocês, foi difícil de encontrar. Veio muita gente aleatória de todas as universidades, não só daqui, não só da PUC, não, de todas as universidades, mas aquele perfil. Ou ele era uma pessoa extremamente técnica, limitada, que não conseguia conversar, não conseguia sair do sim e do não. Tecnicamente, a gente fazia uma provinha básica de fator de correção de coisas básicas. Ninguém passava, Camila. Foi desesperador. Por isso que eu falo que vocês façam se dedicar ao curso, prestem atenção na aula. É o mínimo, gente. Farmacêutico tem que saber fazer fator de correção, é o mínimo do mínimo.
Me surpreendeu que até os da Federal não passaram pra mim, tá? Mas, assim, não era o menos importante, porque isso a gente explica. Mas o que aconteceu? Foi a primeira vez que eu precisei de farmacêutico e 3 passaram e não deu certo. E hoje eu tenho a Karen, que é da Federal, excelente, e a Jéssica, que é de uma universidade que eu não sei nem o nome de São Paulo, que antigamente jamais eu pegaria. Por que eu peguei as duas? Porque tecnicamente elas passaram na prova e elas sabem resolver problemas, elas sabem falar com as pessoas, elas pegam para elas. E eu pensei assim, nossa, será que eu vou pegar essa menina lá de São Paulo? Olha a universidade dela. Gente, ela foi um sucesso. Hoje eu tenho uma da PUC, eu tenho uma da Federal e eu tenho da Universidade lá de São Paulo, que eu não sei o nome, tadinho, mas eu adoro a Jéssica. Eu sou da PUC também e a minha sócia é da Federal também, a Paty. Então, assim, o que eu vi nessas entrevistas também? Muita gente assim, mas porque eu comecei em tal universidade, daí eu fui para tal universidade, daí eu fui morar fora, daí eu fui aprender aula de francês, elas falavam tudo, aquela pessoa com a mente hiperativa falavam tudo. Olhava o currículo dela, tinha 12 experiências, 3 meses em cada, 4 no máximo, não param em emprego nenhum, tentam tudo, se arriscam em tudo e não ficam, né? E esse tipo de profissional a gente não consegue contratar. Eles não ficam na empresa conosco. Eles não querem crescer. Eles estão sempre querendo coisas novas. É difícil chegar nesse perfil. E farmacêutico magistral é um farmacêutico mais sério, mais calmo. Então, assim, eu troquei 3 vezes e eu consegui a Karen, que estabilizou, e a Jéssica, de São Paulo. Foi ótimo. Hoje a gente está com uma equipe ótima. Hoje eu fico tranquila porque elas tocam a farmácia para mim, eu estou sempre supervisionando, estou sempre lá, mas eu posso fazer meu trabalho com tranquilidade, porque eu sei que elas são responsáveis e elas vão resolver os meus problemas. Ter uma boa escrita e um bom português, Camila sabe como eu sou chata com isso, é o básico do básico também. Todo mundo fala errado, eu também falo errado, mas existem palavras, porque a gente digita muito, a gente conversa muito com prescritores, com profissionais. Tem que ter um bom português, uma boa escrita. Não ser estrela. Um outro erro que acontece muito é quando a gente contrata um farmacêutico, ele achar que ele vai sentar lá e ele vai mandar. Tem que pôr a mão na massa. Todo mundo. Eu também. Até hoje, se alguém for na farmácia, vai me ver no balcão, vai me ver fazendo orçamento, vai me ver fazendo compra de matéria-prima. Tem que trabalhar. Se sentar lá e ficar fazendo a parte técnica, corrigindo ficha de pesagem e não sai disso, não queremos. Porque o salário já é um salário mais alto. E para os funcionários também. Né? Os funcionários querem todo mundo junto, todo mundo tem que se ajudar, então tem que trabalhar. Quais empresas o farmacêutico magistral pode trabalhar? Eu sempre falo em qualquer área, porque vocês vão ver que vocês vão ter uma experiência de tudo numa farmácia de manipulação. Controle de água, controle de qualidade, controle microbiológico, manipulação, tudo. Por quê? Porque a vigilância sanitária hoje exige que a gente tenha todos os procedimentos de uma indústria. Então, assim, se você tiver um currículo bom, com uma experiência de farmácia e manipulação, é um passo à frente para conseguir muito emprego. Em alguma indústria, para alguma farmácia de manipulação em outra cidade, com certeza a gente pega. Lógico que tem que passar no psicológico, passar em outras coisas, mas é importante ter essa experiência. Agora eu vou começar com a rotina de um farmacêutico magistral. Vocês vão ver que não é pouca coisa. É impossível 1 ou 2 farmacêuticos fazerem tudo isso sozinhos, tá? Como eu falei para vocês, nós somos em 5 lá e é corrido. Futuramente eu tô pensando em pegar mais uma. Porque
porque não estão trabalhando direito? Não, é porque é muito detalhe, é muita coisa. Então, assim, quando passa do limite, o trabalho não fica bem feito. Então, eu prefiro por farmacêutico do que técnico. Então, essa portaria que eu falei para vocês, 344 de 2007, que foi uma grande revolução, hoje a farmácia não é mais artesanal, tá? Tá, eu já falei. Aí, farmácia de manipulação precisa de mais farmacêuticos. Por quê? Pode passar. Primeira coisa, numa farmácia de manipulação, sempre tem que ter um farmacêutico no balcão. A Karen, essa que é da Federal, tá lá comigo, e nós duas. Consultoria. Os clientes têm muitas dúvidas, perguntam tudo. E a gente tem que explicar, tem que ensinar. E é esse o nosso papel. Não é obrigatório o farmacêutico estar no balcão, saibam disso. O que é obrigatório numa farmácia de manipulação? Ter farmacêutico, ele pode estar lá atrás trabalhando. Mas a gente sabe a diferença que é um farmacêutico no balcão, dando um monte de informações e que acabam resultando num trabalho muito mais tranquilo lá dentro. Não entra a fórmula errada, a gente está orientando os orçamentos, a gente já está barrando as concentrações erradas lá na frente, já está ligando para o profissional, tudo antes de entrar para a farmácia. Porque não corremos o risco de entrar e ninguém perceber e fazer errado. Né? Um dos processos já é lá no balcão, é a primeira conferência farmacêutica lá. Atendimento em loja, esclarecimentos para clientes, funcionários e prescritores, é o que eu falei para vocês. Treinamento de funcionários em todos os setores. Eu dou treinamento até hoje para os funcionários de atendimento, mas a Mari e as outras farmacêuticas dão treinamentos que a própria Anvisa exige e a gente faz esses treinamentos porque a gente quer mesmo, a gente quer que melhore, quer que as pessoas não esqueçam. Olha, você tem que anotar a temperatura da geladeira todos os dias, você tem que anotar a umidade das cabines todos os dias. Treinamento é importante. Quem faz isso é o farmacêutico. Entrevistas de funcionário. Existe o RH da empresa, mas é importante a presença do farmacêutico na entrevista. Sempre vai ter farmacêutico fazendo entrevista, junto com as pessoas do RH. Por quê? Porque a gente tem aquele feeling de saber se vai ser bom para o atendimento, se vai ser bom para lidar com pessoas, se vai ser uma pessoa boa tecnicamente, é importante. Então, lá na farmácia, são as farmacêuticas que fazem entrevista, lá na cosmética. Pré-conferências de ficha de produção. Isso, lembra, Camila, que não existia, né? Daí eu falei assim, eles estão loucos. Como é que agora, porque antigamente assim, vinha a receita, dava o recibo de entrada de receita e subia para o laboratório. Não existia uma pré-conferência, uma ficha de pesagem feita pelo farmacêutico. E aí os erros aconteciam, porque subia para o laboratório e dava uma última conferenciazinha no final. Mas hoje o que acontece? Todos os sistemas da farmácia têm que ter. O atendente orçou, sai automaticamente, o computador já imprime uma ficha do que deve ser pesado e a quantidade que vai ser pesada. O farmacêutico da loja, antes de entrar para o laboratório, já confere. Por quê? É muito comum, a gente sabe, letra de médico, de prescritores, ser difícil de ler. É muito comum trocar o miligrama com micrograma. E é muito comum o atendente orçar errado, entender errado. Então, tá lá o farmacêutico. Biotina aqui, 30 mg, não. É 30 microgramas. Ele já arruma, ele já entra no sistema, ele já conserta, ele já avisa a pessoa que fez o orçamento. Se der uma diferença de valor muito grande, já avisa o cliente. E daí entra a fórmula, tá? Hoje eu fico pensando, imagina, a gente não tinha isso, Camila. Né? A gente não tinha isso. Supervisão dos laboratórios, desde a produção, rotulagem até conferência final. Sempre tem que estar supervisionando todos os setores. Lá elas fazem rodízio. Essa semana ou esse mês, às vezes elas fazem rodízio de 3 em 3 meses. Agora eu vou ficar no laboratório, agora você vai ficar na loja, na rotulagem, sempre supervisionando. Pode ir.
supervisão do controle de qualidade. Isso é muito importante. Recebimento de matéria-prima, análise e conferência de laudos e entrada no sistema. Antigamente chegava as caixas lá, chega a matéria-prima, sobe e ficava. Não se colocava laudo no computador, lote no computador. Hoje é obrigatório, pode ser feito por técnico, mas lá na farmácia, a farmacêutica vai receber a nota fiscal, vai abrir a caixa, vai conferir tudo que chegou com a nota fiscal. Ela vai pegar essa nota fiscal, ela vai entrar no sistema, ela vai lançar hidroquinona 1 kg, lote tal, validade tal, tal, tal. E isso fica perfeito, por quê? Porque a gente consegue ter um controle do nosso estoque no computador. O sistema já avisa se vai acabar, o sistema já avisa se já passou da quarentena, o sistema já avisa se passou da validade, se é para segregar, se é para levar para transresíduos. Mesmo assim, eu sempre exijo a conferência física, não só sistema, conferência física também. Mas a partir da hora que um farmacêutico recebe isso e lança no sistema, tá tudo resolvido, gente. Por quê? Porque a hora que você vai pesar, já sai quanto você tem que pesar, o lote que você vai usar, tudo. Se algum dia essa fórmula der algum problema, a gente consegue rastrear, ver o lote que foi usado, ver quem pesou, ver quem que colocou, se foi pesado certo, se foi pesado errado, tudo tá lá naquela ficha de pesagem, porque o sistema foi alimentado com lote, com nome de matéria-prima, com sinônimos das matérias-primas. Conferência de laudos é muito importante, tem que ter laudo, né, de todos os fornecedores. A gente arquiva esses laudos, tem um tempo de arquivamento, depois pode ser descartado. Supervisão da limpeza geral da farmácia, nós temos 2 pessoas para limpar a farmácia, tem que ter a supervisão, porque tem todo um protocolo de sanitização também, a forma que tem que ser sanitizados os ambientes, é o farmacêutico que cobre, é o farmacêutico que faz o rodízio de sanitização. Controle do estoque de matérias-primas e produtos de varejo. Controle de estoque. Não é obrigatório ser o farmacêutico. Eu vou falar pela minha farmácia. Tem que ser do farmacêutico. Ele vai olhar o estoque físico, ele vai olhar no sistema e ele vai pedir para comprar. Por quê? Às vezes no estoque físico não tem, mas no sistema tem. Às vezes não tem no sistema e tem no estoque físico. E isso ele vai consertando, isso ele vai deixando tudo alinhado. Físico com o digital. Ah, mas por que você não confia no digital? Confio, mas o sistema se atualiza muito, tem que fazer muito backup, e às vezes do nada o sistema perdeu algum registro que a gente sabe que não está no nosso alcance. Então, erros acontecem no sistema, sim. Por isso que eu gosto quando a gente controla fisicamente também. Várias vezes a Mari vem com a lista, Maitê, tem que comprar berberina. Eu falei, não tem não. Eu comprei faz 15 dias, 5 quilos, impossível ter acabado. Não, porque eu falei, não, eu não vou comprar, Mari, vai ver. Onde estava lá na sala de recepção de matéria-prima, não tinham visto ainda, não tinham recebido, e no sistema não estava. Mas eu sabia que eu tinha comprado. Então, mas eu não vi, estava lá escondido. Pois é, Mari, dela já pôs no sistema, já entraram 5 quilos no sistema. Compra de matérias-primas, embalagens e produto de varejo, né? Eu que faço compra de matéria-prima na farmácia até hoje. Você não delegou ainda? Não deleguei, porque é o mais difícil se fazer, porque você tem que ter noção de quantidade, de fornecedor. Hoje em dia existe muito produto patenteado que tem que ser daquele fornecedor. São muitas matérias-primas, é uma misturada de coisa. Então, a hora que a farmacêutica fez o pente fino físico, eu fiz o pente fino com o sistema, eu vou olhar os dois e daí que eu vou comprar. Outra coisa, negociação. A gente ganha muito em boa negociação.
Às vezes, com o volume que você tem, você ganha muito desconto com uma boa negociação. Então, tem que ser a gente, tem que ser o farmacêutico a fazer isso. Não dá para deixar qualquer um fazer, porque um dos maiores custos da farmácia de manipulação é a compra de matéria-prima. Se isso não está controlado, você pode quebrar. Teve uma época, mais ou menos no começo, que ela não era muito controlada lá na farmácia, foi quando eu assumi. Aí você vê a quantidade de matéria-prima que você joga fora. Você tem que descartar, porque você foi comprado tanto que venceu e a gente tem que jogar fora. Hoje a Transresíduo pega meio galão lá de matéria-prima. Antigamente eram uns 3 por mês. Era muito, isso é dinheiro que se joga fora, né? Então tem que ter um bom controle de estoque. Maite, me desculpe cortar você aqui, mas eu vou dizer que lá na farmácia escola, né, que está aberta a porta para qualquer um de vocês ir lá visitar a hora que vocês puderem, esse é o nosso principal desafio. Né? Isso a gente investe muito tempo, investe na qualificação de fornecedor, Isso, tem que ser qualificado. homologação de fornecedor, que não basta estar qualificado lá pela Anfarmag, não basta isso. Não. Isso é muito pouco, né, para garantir que vai ser um fornecedor que vai te atender na quantidade que você precisa, às vezes no fracionamento, né, que você precisa, na validade que você precisa. Então são muitos fatores. Olha, isso eu gostaria só de enfatizar porque... Vocês têm sistema lá? Sim. Temos. Qual que é o sistema que vocês usam? Hoje é o VSM, o sistema da VSM. Ouro Fórmulas, né? Isso. E daí vocês conseguem ter um controle, tudo. E vocês têm controlados também? Produtos? Não. Ah, tá. Hoje não. Não, e o controlado, gente, controlado é que nem ouro. É sala com chave, trancada. Tem que ter 2 gramas no estoque de sibutramina, tem que ter 2 gramas no estoque. Eu falo com orgulho, toda vez que a vigilância vai lá, e eles vão, gente, e pegam um produto aleatório. Quanto que tem aqui? 50, tem 50, pesa para ver se tem 50. Quanto que tem no sistema? 50? Ok. Se você tem no sistema 50 gramas de sibutramina, ela vai pesar, tem 30, você vai ter, se tem 48, você leva uma multa e você tem que justificar onde foram esses 2 gramas. Ah, tudo bem, você pode ter perdido em algum processo, mas por que você não justificou que você teve essa perda? Tá? Então, assim, é sério. E esse controle de controlados, a gente sempre faz assim, ó. Porque o nosso, graças a Deus, é perfeito, mas é muito estresse. Por quê? Porque você tem 40 pessoas na tua farmácia, você não sabe se alguém vai querer fazer a fórmula pro pai, pro irmão escondido, né? Todo mundo querendo emagrecer, todo mundo querendo tomar remédio, né? Um produto controlado que a gente sabe que é difícil conseguir receita e lá tem. Então, é muito controlado. E a gente fica no pé e nós somos chatas mesmo e tem que ser, porque senão vocês sabem que farmacêutico vai preso por tráfico de drogas. E vai mesmo. Então, realizar a qualificação de fornecedores, que você falou, e questionar as não conformidades. Hoje em dia, mais ou menos, existem uns 30 fornecedores de matéria-prima, assim, conhecidos. 10 que são bons. 10 que eu dou a minha alma, é deles que eu compro. Pago mais caro, mas não me incomodo, tá? Então, e a gente tem que qualificar. Se veio uma não conformidade... É outra coisa que eu vou falar, desses 10, 23 anos de farmácia, eu peguei uma vez uma não conformidade e voltei, não peguei mais. A única coisa que a gente pega muita não conformidade é a qualidade de cápsula para fechar. Ou elas quebram, ou elas não encaixam certo, isso aí vive voltando. Mas de matéria-prima mesmo, dizer que a solubilidade não foi legal, o pH não foi legal, foi uma única vez. Porque esses 10 fornecedores, eles são muito corretos. E eles trabalham direito. Então, a gente fica tranquilo. Mas, mesmo assim, toda vez a gente tem que fazer o controle de qualidade. A gente sabe que vai estar certo, que o fornecedor já fez o controle de qualidade, mas a gente faz novamente. Controle de qualidade da água, que é mensal. A gente tem que fazer controle microbiológico, organoléptico. Isso aí a gente terceiriza.
não é a gente que faz, tá? Depois eu vou passar as empresas que fazem para nós e tem que ser terceirizado, não pode ser dentro da farmácia para não haver adulteração de laudo. Coleta de resíduos também, mensal, tem que ser terceirizado, a gente faz com a Transresíduos. Controle de qualidade de matéria-prima e cápsulas já manipuladas. Diferente do feito na farmácia com o cronograma anual de doseamento. O que acontece? A Anfarmag, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, eles exigem uma vez por ano a gente fazer uma cápsula, eles escolhem a matéria-prima, a gente manipula ela lá conforme eles quiseram, 10 mg de fluoxetina. E essa cápsula pronta vai para análise. E a gente precisa desse laudo para ver se a gente fez certo, se está dentro do doseamento, se está para mais, se está para menos. Isso é bem legal, é bem interessante. Também é terceirizado, a gente paga, é super caro pagar um teste desse. Empresas em São Paulo fazem, Caxias do Sul, faculdades de Caxias do Sul faz esse doseamento. Faturam com isso, ganham com isso. É são dos indicados da Anfarmag, a Universidade de Caxias do Sul. É um trabalho bem de excelência deles. Controle do sistema de exaustão tem que ser feito a cada 3 meses. Cabines de pressão negativa e contagem de partículas. O que é isso? Antigamente, como eu falei para vocês, a gente fazia tudo num laboratório só. Misturava tudo. Fazia vitamina, produto para cachorro, para gato, para tudo. Hoje não, hoje tem as cabines. Cada cabine tem uma balança, um processo de exaustão de contagem de partículas e de pressão negativas, ou seja, a cabine de hormônio, de citostáticos, de antibióticos, de controlados. Então a pessoa entra, ela pesa, não existe a possibilidade de nenhuma contaminação, tá? E esse controle desse sistema de exaustão deve ser feito a cada 3 meses com a empresa terceirizada. Isso é um custo altíssimo também, é isso que eu falo. E isso que deixou a farmácia de manipulação algo que não é mais tão rentável como antigamente, porque é caro. Todos esses protocolos e laudos são caros e tem que ser feitos. Controle da central de ar, por exemplo, ok, tua farmácia tem central de ar ou ela tem splits, tem que ter controle da farmácia inteira. E é o farmacêutico que vai acompanhar o serviço que deve ser terceirizado. E tem que ser mensal, gente. Tem que pagar por isso. Controle de qualidade de bases galênicas, inclusive o microbiológico e higienização dos laboratórios. As bases galênicas, o creme pronto lá, o creme Lanete, a loção, o cero, tem que ter microbiológico, isso também é terceirizado. E mensal. É outro laudo que a gente tem, não é barato. Calibração de equipamentos. Agendar e enviar laudos a cada ano dos equipamentos e a cada 2 anos das vidrarias. Tem que fazer laudo de vidraria, de Becker, de cálice, tá? Tudo pelo Inmetro, tem um custo altíssimo também. Mas é algo que nos deixa tranquilo, porque hoje a gente tem balanças digitais de 4 casas. A gente consegue pesar um fiozinho de cabelo. E essas balanças não podem ter instabilidade. Então, vem o selinho do Inmetro. Geralmente, eles passam uma vez por ano e uma ou outra eles pedem, essa aqui a gente vai ter que calibrar melhor. Daí a gente manda para eles devolvem com o laudo e já ajustado. Dedetização, desinsetização, desculpinização, desratização e limpeza de caixa d'água a cada 6 meses. Tem que ser terceirizado e quem que acompanha é o farmacêutico. Se não tiver acompanhamento do farmacêutico e assinar o laudo da presença deles, não pode. É obrigatório o farmacêutico acompanhar. Não é assim, Mari, chegou o pessoal da detetização, deixa eles entrar. Não, ela tem que receber e ela vai acompanhar todo o processo. Exames admissionais e de saúde ocupacional. Tudo isso é o farmacêutico que tem que fazer. Quem foi admitido, ele tem que protocolar
Uso de saúde ocupacional, ginástica laboral tem que ter, é obrigatório, acima de 30 funcionários. Tudo isso tem que ser protocolado pelo farmacêutico. Acompanhar diariamente o controle de pressão das cabines, que são as antecâmaras, salas fechadas e isoladas, de hormônios, citossatos, tudo isso que eu falei para vocês. É o manômetro, tem que ter o registro diário. E a farmacêutica tem que acompanhar para ver se eles protocolaram, tá? E esse protocolo, quando a vigilância vem, eles cobram. Quero ver o protocolo anual. Mesmo assim, a gente terceiriza depois para fazer o laudo deles também. Realizar serviço de autoinspeção. É obrigatório o farmacêutico falar, eu vou fazer uma autoinspeção hoje. Umas 2 vezes por ano, 3. Ele vai fazer de conta que ele é da vigilância sanitária e ele vai em todos os laboratórios fazer essa autoinspeção e ele vai registrar e protocolar e a vigilância vai cobrar esse protocolo. Supervisionar a diluição de insumos, pesagem de matérias-primas e fracionamento de medicamentos. Gente, vocês não têm noção como é difícil um processo de fracionamento. O que é fracionamento? Vem alguém lá com medicamento comercial que não existe para manipulação e fala, o meu médico pediu para fracionar para 15 miligramas. Vem a receitinha explicando que o médico quer que pegue aquele comprimido de 50 miligramas e fracione para 15 miligramas. Este cálculo a gente acha que é simples, mas esse cálculo ninguém passa, Camila. Esse cálculo tem que ensinar. Essa atividade vai ter, tá? Só pra vocês saberem. Está prevista para uma das aulas práticas de vocês. E olha, várias vezes eu bati boca na farmácia e falei, tá errado, porque o processo é tão difícil, um cálculo tão difícil, que elas fazem e vêm confirmar comigo. Hoje elas estão bem experientes, hoje eu confio. Mas antes elas vinham falar comigo, tá errado, não, e justificavam que estava certo, estava errado, porque é um cálculo simples, mais fácil de se confundir. Por quê? Quando você pega um comprimido pronto que vem na farmácia, ele tem um peso. Aqueles 30 miligramas que estão no comprimido, tem mais 100, 200 de recipiente. Então, não pense que aquela bolotinha que tem 30 miligramas, aquela bolotinha, às vezes tem 500 miligramas. Tá? Então, isso aí eles têm que saber, Camila. Isso é importante. Lançar mensalmente no sistema da Polícia Federal, que é o Ciproquim, é um sistema da Polícia Federal, os insumos controlados por eles. Éter, clorofórmio, cafeína, gente. Sabe a cafeína que usam para fazer academia, para tirar o sono? É controlado pela Polícia Federal. Manitol, que a gente usa para fazer exame de colonoscopia, é controlado pela polícia. E o paracetamolzinho bobo é controlado pela Polícia Federal. A gente tem que fazer o balancete para eles mensalmente. Eu até achava que era de 6 em 6 meses, é mensalmente. Pode passar, acho que foi, né? Tá. Esse é o último. Solicitar liberação de produtos controlados pelo Exército, porque a gente também, além da Polícia Federal, além da Vigilância Sanitária, existem os produtos controlados pelo Exército. Fluoreto de sódio para fazer bochecho é um produto controlado pelo Exército. Ácido nítrico fumegante para cauterizar verrugas é controlado pelo Exército. A cada 6 meses. Não é necessário balancete para consumo menor do que 2 quilos por mês. Não é necessário fazer um balancete, mas você tem que enviar mensalmente o quanto você tem no estoque ainda. Mas não é necessário lançar o que foi usado, as receitas que foram usadas, quantos foram usados, qual a quantidade para cada pessoa. Só dizer, eu tenho tantos por mês, Não precisa dizer da onde saiu. Controle de substâncias especiais, que são os balancetes, que é o mais sério. Esse a gente vai preso se não tiver certo. E esse é considerado tráfico de drogas. Isso é muito sério. Isso é uma responsabilidade muito grande. Enviar semanalmente, mensalmente, trimestralmente
E anualmente, faltou anualmente, os balancetes de substâncias especiais. Essas substâncias especiais não é só uma vez por ano, é toda semana. Existe um aplicativo, que eu acho que não está o nome aí, toda semana elas estão lançando. Daí a gente pensa, meu Deus, pra quê? Mas que bom que é toda semana, porque aí não tem erro. Aí tá o controle semanal, 15 dias, mensal, ano, 6 meses, aí não tem erro. Porque se acontecer algum erro, você já vê durante um período de uma semana. Não vai esperar um mês, 2 ou 6 para ver depois. Enviar mensalmente a entrada das receitas dessas substâncias especiais. E tem que levar essas receitas fisicamente lá na Vigilância Sanitária, na 7 de setembro, e entregar. Toda a receita que a gente retém, fluoxetina, controlado, sibutramina, todas elas são retidas e essa receita física deve ser entregue. Tenho certeza que a vigilância é tanto papel que eles não devem nem conseguir olhar, mas a gente tem que entregar lá, fora o balancete. Fazer o relatório de reações adversas aos anorexígenos 2 vezes ao ano, para controle nacional. Essa é uma coisa incrível, né? Eu pus aí, ninguém reclama. Remédio para emagrecer, a gente tem que mandar. Se veio uma cliente, me deu taquicardia, eu desmaiei, eu passei mal, isso, aquilo. A gente tem que mandar para a vigilância sanitária, para eles terem um senso do que os anorexígenos fazem no Brasil. Ninguém reclama, porque para emagrecer, todo mundo ama. Não faz mal, não dá taquicardia, não deixa a boca seca, não tira o sono, nada. Ninguém reclama, gente, é incrível. Então a gente não consegue nem fazer esse controle, porque ninguém reclama. Validar prescrições digitais pelas plataformas. Com a pandemia, veio para ficar essas prescrições digitais, né? Só que para isso a gente tem que validar em todos esses aplicativos aqui, tá? Então chegou uma receita digital pelo WhatsApp pra gente, a farmacêutica automaticamente ela se registra nesses aplicativos e ela libera a receita na plataforma. É um trabalho bem sério, dá bem certo também. Aí você não precisa dessa receita física. Isso vai automaticamente para a vigilância sanitária. Então foi uma coisa que foi feita para melhorar. Todas essas receitas têm um QR Code, não tem como fugir, não tem como alterar. Muita gente tenta falsificar, não passa. Então esse é uma outra que apareceu mais. Uma coisa para o farmacêutico fazer agora são essas prescrições digitais. E não vão tirar mais isso agora, vai ficar. Mas vendo assim, me parece que vai facilitar muito aquele controle da OS antes de entrar, aliás, da ordem de produção antes de entrar no laboratório. Sim, ótimo. Esse é o futuro, né? Porque daí você já entra no teu sistema, já entra quando você tem que pesar tudo certinho. E acho que acabou, né? Aqui, ó. Gente, isso aqui, depois Camila passa para eles. Não é qualquer um que tem essas informações, tá? Essas são as empresas terceirizadas que são qualificadas pela Anvisa, que fazem todos esses serviços terceirizados pra gente. Que é o Elemento, né, para controle de água, o Sequelabor, que faz todas as análises laboratoriais, a Steel Plast, a TecAr, que faz controle, manutenção e verificação do sistema de exaustão, Total Clima, sistema de climatização do ar, a Serquip, para tratamento de resíduos. Eu falei transresíduos, né, mas é Serquip. Antigamente eu acho que a gente usava transresíduos. Topjet, detetização, limpeza de caixa d'água, mas essa tem várias empresas, todas são boas, a gente colocou a última que a gente usou. A Penso Exato, que faz a calibração de balanças e vidrarias, que tem que ser qualificada pelo Inmetro, e o Inmetro vem junto, não sei como é que existe um termo, que a empresa tem que ter todo o protocolo do Inmetro, assinatura do Inmetro, vai pro Inmetro, não sei como é que é. Acreditada. Isso aí.
Então, a gente usa penso exato. A Lab Store para manutenção de equipamentos, balanças, osmose reversa, moinhos. Osmose reversa hoje, né? Antigamente era só água destilada e deionizada. Hoje existe osmose reversa. A Premium, que são para exames adicionais e saúde ocupacional. Tem que ter. Por que tem que ter exame? Porque assim, a pessoa que trabalha na cabine de antibiótico, de citostáticos, ela tem que fazer exames periódicos para ver se não tem contaminação, se não está tendo algum problema. Tem que ter rodízio, não pode ficar por muito tempo o mesmo funcionário. E esse aí é uma foto de um pHmetro nosso, que a gente usa no controle de qualidade. Deixa eu ver, a foto não está muito boa. Deixa eu ver, pode passar. Ó, as balanças, uma seladora de blister, depois eu mostro para vocês, que a gente sela as gomas, ó, os chocolates. Balança para envase de sachê, ela já preenche o sachê certinho. Esse a gente tem. Ah, vocês têm? Coisa a gente tem. Mas eu acho que eles não colocaram aí o selador de sachê, que é bem mais... Daí a gente pega disso aí e coloca no selador, que vai passando um por um, assim. Não sei se tem a foto, vamos ver. Powder Mix, que faz a mistura, né? A balança de precisão. Como é que vocês fazem a homogeneização? Vai ter tritura no grau e aí põe no powder mix. Isso aí eu acho que é tamização, Sofia. Como é que é? Passa no tamizador. Não pode triturar na cápsula. Não, mas fazer a mistura, a primeira mistura em creme? no grau e tamiza. Não, na cápsula. Não sei. O grau tamiza, daí tamiza e tá. coloca no powder mix. Deve Isso ser. vocês viram lá com a Daisy, né, gente? A seladora automática, ó, tá vendo? Ó, de passo esse sachê aqui, ó. E fecha. É bem legal isso aí. E esse é o nosso laboratório de líquidos e semissólidos. Pode passar. Ó, daí nesse, a gente tem ao lado do laboratório dermato, o laboratório de semiacabados, onde a gente faz as bases, né? Que tem o moinho e a batedeira. Para quem tem volume, é muito bom ter o moinho e a batedeira, porque fazer na mão nunca sai igual. Mas ainda pode ser feito em batedeirinha de bolo ou na mão, pode ser feito. Discos para encapsular, né? Essa aí é a encapsuladora automática. Existem as semi-automáticas também. Agora eu vou mostrar uma outra evolução da farmácia de manipulação. A gente tem a Camila não pegou para ver como evoluiu. Antigamente, por exemplo, a gente, para fazer goma, para fazer um sachê, para fazer um tablete sublingual, a gente que desenvolvia a base. A gente fazia a base do tablete, do sachê, da goma. Aquilo dava uma trabalheira, porque assim, a cliente, nossa, essa vez veio muito amargo, essa vez veio muito doce. Daí você vai olhar na ficha de pesagem, era assim, 0,001 de diferença, que tá dentro do fator de acerto, mas aquilo dá uma diferença no paladar. E como eram produtos feitos manualmente, acontece, é normal, tanto é que a gente põe uma etiqueta. Produtos manipulados podem sofrer alteração de cor, de sabor, de odor, e está dentro do padrão. Mas o cliente não entende, é difícil ele entender. O que foram surgindo? As bases prontas. Nossa, base de shake, base de sachê efervescente, base de goma, base de tablete sublingual, recipientes. Antigamente, cada matéria-prima, esse é higroscópico, então tem que fazer tal mistura. Esse aí precisa de tal mistura. Hoje vem a linha Celulomax para hidroscópicos, para, não sei diferenciar, é para slow release, que é para liberação prolongada, a double release, todos, e com comprovação científica, ou seja, essas bases vêm prontas, comprovação científica, então a gente tem a garantia que realmente uma melatonina slow release, misturando ela com o recipiente slow release, vai ter efeito. E aí não tem mais aquele trabalho do pesa isso, mais aquilo e põe a melatonina. Não, você pega a quantidade X,
Com a melatonina já vem um cálculo direto do fornecedor, quanto que você vai pôr do recipiente e da matéria-prima, sai tudo pronto, agiliza, otimiza. Sachês, hoje vem os sucos prontos. A gente fala suco, né? Mas não é um suco, não é um Clyde. É um refresco que se fala. Vem a mistura com cor, com sabor. Você escolhe com efervescência, sem efervescência, com edulcorante, sem edulcorante, com sabor, sem sabor, com sucralose, sem sucralose. Você pode escolher até o adoçante que você quer para a fórmula. Então você vai lá, pesa a matéria-prima, pega 2,5 gramas desse refresco, mistura no sachê e está pronto. Antigamente tinha que pesar corante, tinha que pesar o aroma, o recipiente. Isso era muito trabalhoso. Hoje a base vem pronta, super prático. E o custo, Maite? Então, o custo antigamente era caro, mas foi barateando. Aí hoje, por exemplo, compensa. É isso que eu queria saber. Por exemplo, 1 quilo de suco, refresco, por exemplo, a fazer sachê de um sabor de morango. Que a gente que tem um volume grande, eu consigo pagar R$59 o quilo. Imagina, 2,5 gramas para cada sachê. O trabalho que ele dá de fazer, sabe? Se você colocar 30 sachês, 2,5 gramas, vai dar aí uns 90 gramas daquilo. Teoricamente, de custo, daria o quê? R$2, R$3, entendeu? Mais um pouquinho? R$9, R$10, enfim. Vale a pena. Vale a pena porque você repassa isso para o cliente. E todas as farmácias, acredito que estejam fazendo assim. Ninguém vai mais economizar e pensar, não. Nossa, se eu fizer vai dar R$20 o quilo e aqui ele vai dar 60. Aqui ele vem com laudo, gente. Tem comprovação científica. Paguem por isso. A gente pega todas essas bases prontas. A única coisa que a gente não pega a base pronta porque eu não gosto, porque eu acho o sabor horrível, não consegui nenhuma marca boa, é o tablete sublingual. O nosso tablete sublingual manual, feito pela gente, é muito gostoso. Ele desmancha, ele não fica grumo, então esse eu ainda faço. Se um dia a gente encontrar uma que nos agrade, lógico que é importante a gente experimentar, né? Tem dias que eu saio quase bêbada da farmácia, porque eu quero experimentar, eu quero ver. Tá bom, eles lançaram tal base. Eu sempre falo, mistura um pouquinho aí pra eu ver. Eu tomo, eu vejo, gostei, não gostei. Teve uma base líquida que lançaram pra solução oral, né? Falei, de jeito nenhum, Mari, olha o gosto disso. Qual criança que vai conseguir tomar um negócio desses? Não comprei. A base oral nossa, líquida, para xaropinho, para criança a gente ainda faz. A nossa é muito mais saborosa. Então tem que ter essa noção. Vocês têm que experimentar, vocês têm que ir em congresso, vocês têm que ver, vocês têm que pedir amostra, né? Outra evolução muito legal, por exemplo aqui, ó, eu vou passar para vocês darem uma olhada. Biscoitinho para cachorro, né? Antigamente a gente tinha que fazer todo o processo, que agora a gente, Camila, tem um laboratório veterinário. Eu vi que vocês estão anunciando no Instagram. Agora a gente segregou e fez um só veterinário. E então, assim, antigamente para fazer um biscoitinho de cachorro, pega isso, mas isso levava meia hora para fazer a base. Hoje a gente pega a base pronta, é R$120. Um biscoito já é mais caro. Mas você repassa isso pro cliente. Por quê? E esse repasse que eu sempre falo, ó, gente, aqui tem 2 graminhas, vezes 30, 60 gramas de 1 quilo de 120, o custo, você também não precisa exagerar na porcentagem de lucro, diminui, se o custo é mais alto da base, diminui o lucro, ele fica com valor legal, fica com produto com um paladar muito melhor do que fazer manual, e ele tem comprovação científica, todas essas bases são estudadas. Então, ó, esse aqui é eu vou passar para vocês o biscoitinho de cachorro. Acho que esse é de carne. Maite, você comentou uma coisa que eu achei fantástica. Essa adoção de tecnologias, ela te traz facilidades, né? Da maneira, no momento de produzir, né? E como que você enxerga isso no teu financeiro? Você se beneficia diretamente? Em que ponto
dessa adoção de tecnologias? Vale Ou a você pena. repassa isso para o teu cliente? Como você faz isso? Então, eu resisti a pegar a base pronta, porque isso, há uns 10 anos atrás, até falava pra Camila, eu não vou comprar, porque a minha base é melhor, e a minha base era melhor. E eu não ia pagar R$500 para 1 quilo de second skin, que, por exemplo, hoje está R$70. Então, quando foi lançado lá atrás, era um absurdo. Não tinha como eu repassar isso para o cliente. E os próprios fornecedores foram vendo que esse custo alto não tem porquê. Foram barateando e começou a aparecer nas receitas. Porque quando está muito caro, a gente, poxa, R$500 o quilo, isso aqui vai dar para fazer um creminho de 30, 80, 90 reais, 100, 150, o cliente não quer. Daí os médicos, os prescritores foram vendo que o custo era alto. O que o fornecedor fez? Baixou o custo, veio a concorrência. E hoje eu te falo, second skin, por exemplo, eu vou explicar para vocês dessa base. A gente paga R$60 o quilo. Vamos fazer assim, 30 reais. 30 graminhas dá R$1,8. Dela pronta, tá? Isso não é caro. Entendeu? Ah, mas se você fizesse, a tua base ia dar 60 centavos. Ok, mas isso é uma qualidade. Isso aqui é um diferencial que você ganha o teu cliente. É um custo que vale a pena. Só que você tem que ter o controle e a noção e o senso de mais cara, não vai pôr a margem lá em cima, que daí também não vende. Então, eu fui olhando ano a ano e fui equilibrando. Hoje, por exemplo, se a gente faz um creme normal, no Lanetti ou no não iônico, vamos dizer assim, com hidroquinona, com ácido retinóico, ele vai ter um custo de 42. Nessa base vai ter um custo de 48. R$6 a mais, o cliente paga. Não é uma coisa que onera muito, não é uma coisa que ele vai dizer, meu Deus, mas antigamente dava R$70, R$80, o cliente não queria. Hoje, por exemplo, eu vou mostrar para vocês as principais bases de antigamente. O creme Lanetti, o creme não iônico, o gel Natrozol e o gel Carbopol. Era isso que tinha na farmácia. Creme era esse. Usava o Lanetti para quando resistia pH. Hidroquinona, ácido. Creme não iônico para hidratantes. Ok, era isso. Só que eles têm aquela base graxosa de antigamente, toque ruim, pesado. E os fornecedores foram lançando as bases modernas, né? Eu trouxe as melhores aqui para vocês. Prestem atenção nessa parte, porque vocês vão ver o basicão na farmácia escola. Lá vai ter Lanetti, iônico, Carbopol, Natrozol. Vocês vão ver aqui só. Eu lembro que quando eu fiz meu primeiro creme na PUC, o professor Ceci, ele tinha um cheiro de amônia. Meu Deus, aquilo tinha um cheiro horrível. Isso aqui que não faz na pele. Depois eu vou falar das cápsulas gastroresistentes ainda. Aqui, ó. Então, era assim. Todas essas bases modernas, todas, de qualquer fornecedor, elas têm um toque perfeito. Elas aceitam qualquer pH, do 1 ao 8, elas resistem, elas aguentam. Lógico que você faz a mistura, confere o pH para deixar o pH ideal. Não é porque aguentou, você vai largar com o pH errado, né? Mas você faz a conferência do pH, coloca na ficha de pesagem. E tem comprovação científica e permeação aumentada. Todas são consideradas transdérmicas. Então você imagina, você vai usar um creme com matrixil, com hidratante, no não iônico ou numa second skin, que você vai pagar R$6 a mais, com um toque melhor, com uma permeação melhor. Transdérmica? Chega na derme? São transdérmicas. São consideradas transdérmicas. Consideradas transdérmicas. Mas agora se chega na derme também não sei, mas são consideradas transdérmicas. Hoje em dia a gente tem gel transdérmico, né? Para progesterona, testosterona. Então, esse chega na derme, esses aí... Mas eu acredito que chega também, porque elas são consideradas bases transdérmicas. Essas 3 que eu vou mandar para vocês. São as que mais se vendem, tá? A Hydra Fresh, ela é por uma pele mais oleosa. Ela é uma base potente e hidratante. Apesar de tudo, ela sozinha já é um baita de um hidratante para uma pele oleosa. Vocês vão ver a diferença de toque. A Omega Gold, ela é para uma base, para uma pele extremamente seca. E a Second Skin.
que é para uma pele mais mista. Todas têm um excelente toque e aguentam qualquer coisa dentro. Não vão quebrar, tá? Então, o que vocês preferem? Que eu mostre as antigas ou as novas? Primeiro as antigas, então. Essas bases antigas se usam ainda, tá? Por quê? Porque a gente respeita a prescrição. O médico mandou no gel Carbopol, no gel Natrosol tem que ter. Ele mandou no creme Lanetti, no creme não iônico. A gente vai respeitar a prescrição. Eu não vou pôr a Second Skin porque ele pediu o não iônico. Mas a gente vê que cada vez mais os médicos estão pedindo nessas bases prontas. Se vier, por exemplo, Second Skin na prescrição, que aí você já discutiu, lembra, na parte de análise de prescrição, né? Então, se vier Second Skin e você não tem na farmácia, você teria que ligar para o médico. Tem. Não, tô dizendo, ou você compra, ou você teria que ligar para o médico para poder trocar a base. O que eu quero dizer é, não pode trocar só por creme Lanetti. Não. É isso, né? Não, é que assim, ó. Primeiro, a farmácia que não tem uma dessas bases atualizadas, ela está perdendo tempo. Um médico jamais vai aceitar. Olha, você receitou. Hã? É que a gente não tem na farmácia Essa é a farmácia escola e a universidade. Não tem. Esse é o seu Olha, a gente assim, eu não tenho nada com isso, não sou eu que a gente tem base lá dentro. Olha, a gente tenta, tá? A gente tenta. E, por exemplo, quando que eu vou ligar para um prescritor e dizer que eu não tenho, se eu posso usar outra coisa? Nunca. Porque ele vai dizer, como que você não tem Second Skin? O que você quer que eu substitui por o quê? Você tem que ter. A única coisa que a gente liga para médico hoje é dosagem. Muito alta, muito baixa, tem certeza. Agora, os veículos, você tem que estar lá na frente, né? Tem que ter na farmácia. Daí então assim, se ele veio com base Second Skin e a farmácia não tem, ou ela se prepara para comprar, Ou vai ficar para trás. ou vai ficar para trás. Agora, ela colocar o Lanetti na Second Skin não é certo. É isso que eu queria Porque o médico vai saber, o cliente vai saber, isso aqui não é Second Skin. Ó, o Natrosol. O Natrosol era para ácidos, tá? Ó, a loção, uma loçãozinha cremosa para corpo. Essa é uma loção nossa antiga, mas excelente, que eu não troco pelas bases novas. Essa é nossa ainda, super hidratante. Eu coloquei agora nela o DC 9040, que é um silicone que dá um toque de pozinho, seda. Ela é excelente. Essa eu não pego de fornecedor. E o serum, né? Serum, o que é serum, gente? Serum é um gel fluido, é um líquidozinho, tá? Esse serum aqui é nosso, mas existem os fornecedores que tem o Bioserum, é uma marca patenteada. A gente também tem ele. Eu nem trouxe porque eles são iguais. Mas o Bioserum, ele tem permeação. E o Lanetão e o não iônico. Esse vocês devem ter, devem conhecer. Lanetão todo mundo conhece, né? Só que mesmo assim, existem lanetes e lanetes, né? Tem que saber equilibrar, fazer um lanete legal, né? O nosso lanete é legal. Mesmo assim, ele é uma base pesada. E aqui eu vou mandar a última geração das bases, então. Quando que a gente usa? Apenas quando vem na prescrição, tá? Escrito essa base. Eu não troco, até porque o custo é mais alto também, né? Mas eu sei que tem farmácias que podem padronizar creme base ser a Second Skin. Se o médico colocar lá creme base, a gente quiser padronizar que seja a nossa Second Skin, pode. Eu não fiz isso ainda, porque a gente vê que hoje em dia creme base vem muito de gente do SUS, de evangélico, pessoas mais carentes. Então, padronizar como Second Skin, R$6 a mais para eles faz diferença. Então, eu só uso quando vem o nome. Você já viu? Agora eu vou falar uma outra evolução muito legal. Eu não sei
Camila, se você quer que eles olhem tudo no final ou a gente deixa assim Acho que olhando. pode ir passando. Pode ir passando, né, gente? Vocês vão escutando, vão prestando atenção? É importante, né? Eu vou deixar tudo com vocês isso aqui. Daí você fica tá com esse bom. material. Aí, gente, pronto. É. Dá pra vocês verem de novo depois quando forem pra aula. É, Vou usar legal. o módulo. Até assim. Então agora tem. Agora tem. Agora tem. Eu quero mostrar para vocês, gente, uma evolução muito grande. Essa é de rir. Antigamente, lá no Boticário, vinha a receita assim: colocar em cápsulas gastroresistentes. Como que era que a gente fazia? A gente colocava as cápsulas vazias, jogava formol, deixava de um dia para o outro, ela saía durinha, colocava a matéria-prima. Pensa o quanto isso não era tóxico. Né? Esse era o processo. Aí a vigilância falou: não pode mais ser formol, tem que ser a goma, xantana, arábica. Aí a gente colocava numa solução de goma, ficava a noite inteira, ficava aquela nheca, aquela meleca, aquela camada grossa. E hoje existe as gastroresistentes prontas. Quando a gente paga R$30 o milheiro de uma cápsula normal, esse aqui a gente paga R$190 em cápsula. Esse aqui a gente repassa para o cliente. 30 cápsulas, por exemplo, de uma matéria-prima numa convencional que dê 40 e pouco, nesse aqui mesmo repassando, ele sai na faixa 58, sai uns R$15 a mais. Mas é um custo que vale a pena, porque ela resiste, né? O estômago. Ela é um pouco mais opaca que as normais. Que tipo de fármaco vem pedindo gastroresistente? Eles estão pedindo em tudo agora, quase. Mas por que será? Então, tá uma onda do Tá moda gastroresistente. E eu vou ser bem sincera, eu acho perda de tempo, porque absorvem menos o intestino. Existem aquelas que são obrigatórias, né? Que já vem, os comerciais são, que eu não sei te falar quais agora, a Mari sabe todas. Mas a gente tá vendo muito, todos pedindo gastro. Sai mais caro. Sai mais caro. Então aqui é uma cápsula gastroresistente e aqui é uma cápsula convencional. Só para vocês verem a diferença. Falando um pouco de cápsula, Maite, como é que tá o pessoal, os veganos, estão te procurando lá? Então, hoje todas são veganas. Não existe mais cápsula de origem natural, não existe mais cápsula com corante artificial, já são todas vegetais, tá? Que legal. Aham. A gente, pelo menos, só compra vegetal. Eu nem trouxe a vegetal aqui, Camila, porque elas são iguais. Se você olhar, elas são iguais a uma cápsula normal. É difícil quem usa. Só que daí eles colocam cápsula vegetal, cápsula vegana. Lógico que a gente já atende. Ela tem até um pouquinho, pelo nome vegana e vegetal, um pouquinho, custo um pouco mais alto do que a tradicional, mas a tradicional também não é de origem animal. Então, mas existe esse nome, vegano e vegetal, existe essa segregação. A gente usa vegetal, mas a gente sabe que a tradicional também é vegetal. Mas eles não vão entender, eles não acreditam, eles acham que os corantes são artificiais, não são artificiais. Hoje em dia já vem, por isso que elas são mais caras também. Já vem aquelas cápsulas sem conservante, tudo natural, e todo mundo tem que evoluir, né? As nossas são assim lá, automaticamente eu já compro assim. Eu nem compro mais as cápsulas antigas. Né? Porque isso aí dá muito pouca diferença de preço para uma qualidade muito boa. Agora aqui, ó, tá virando moda cápsula oleosa, cápsula selada, né? Agora estão pedindo oleoso, ó. Daí eu vou mostrar pra vocês como que elas são. E esse aqui é o nosso tabletinho, esse a gente faz. Eu não pego o base pronto. Ai, esqueceram o supositório. Gente, deixa eu falar pra vocês. Óvulos vaginais. Esse aqui é legal, Camila, ó. Óvulo vaginal. Olha as embalagens que vem hoje. Eu vou pôr um aberto e um fechado. Para ver como é importante o farmacêutico. Porque tem de cliente que enfia
Eu posso, aí, gente, o que Sem eu falo abrir. pra vocês, olha o que eu falo pra vocês. Olha como é importante o farmacêutico. Esse aqui é óvulo, né, gente? Essa é uma embalagem moderna de óvulo. Eu pus um aberto para vocês e um fechado. O que tem de cliente que enfia sem abrir, daí liga no dia seguinte, o óvulo de vocês não é bom? Porque eu fui fazer xixi e saiu inteiro do vaso. Yes. Eu fiz uma forma de essa base de óvulo é pronta, não se faz mais base de óvulo, não se perde mais tempo com isso, é baratinha. E eu fiz uma de ácido bórico que é com glicerina, essa é manual. A gente prefere fazer o ácido bórico na glicerina do que na supobase, porque ele derrete mais rápido, precisa ser mais rápido o bórico. Isso é uma questão nossa. Mas não teria problema fazer todos os bóricos nessa supobase, que é uma basezinha pronta. Você joga a matéria-prima e mistura com a supobase. Antigamente levava quase 2 dias para fazer um óvulo. Olha as gominhas. Oi? Oi, eu tenho uma pergunta. Pode. Você falou sobre os detalhes que vêm nas prescrições, né, a anticápsula, essas coisas. E eu queria saber qual que é a tendência do mercado agora, porque nós estamos tendo cada vez mais profissionais, principalmente na área estética, mandando manipular cremes, Sim, essas sim, coisas. E é um crescimento que é bem tendencioso para manipulação, né? Sim. Por isso que é uma área que a gente também pode estar presente e tudo mais. Eu queria saber como é essa relação, mais pro comercial, porque eu sei que existem médicos e também profissionais da estética que aceitam ou não aceitam aquela questão de você recomendar uma farmácia e ganhar, às vezes, uma comissão. Tá, isso eu já falo. Aham. Quando você falava as tendências, eu lembrei das bases, já vou voltar no teu. Essas bases que eu mostrei para vocês atuais, nenhuma tem conservante. Não existe mais parabenos em base. Nenhuma tem propilenoglicol, nenhuma tem petrolato. Elas são extremamente hipoalergênicas, essas 3 que eu mandei. E o creme não iônico, o creme nanete, já vai um fenonip, entendeu? Então hoje quando vem creme sem conservante na farmácia, lembra que a gente mandava conservar na geladeira? Não, hoje eu mando na Second Skin. Eu já mando. Veio creme sem Então, é conservante. um outro conservante que não é os parabenos. São conservantes naturais. Naturais. E validade 3 meses. Igual qualquer um. É incrível essas bases. Então, assim, hoje veio creme sem conservante, vai na Second Skin. Eu já mando a Second Skin, nem ponha na geladeira. Isso é uma evolução. Gel sem conservante, vai Hydra Fresh. Entendeu? Aqui, a sua pergunta. Nós somos uma farmácia que não pagamos comissão para médico. Eu vim do Boticário e foi essa a filosofia que eu trouxe da empresa. Então, porque a partir da hora que você tem um vínculo comercial com alguém, a qualidade cai. Então, você só quer faturar, você só quer ganhar. E imagina, a concorrência está super grande hoje em dia. O cliente pulveriza, manda as suas receitas para todas as farmácias de manipulação, fazer orçamento com WhatsApp. Como que você vai conseguir fazer um preço competitivo, dar uma comissão de 30%, 20% para o médico e ainda ter teu lucro? Então, eu nunca tive essa filosofia por princípio, né? É difícil vocês irem em algum prescritor que vai indicar cosméticos. É mais fácil vocês escutarem o prescritor falando que na cosmética eles não fazem certo, fazem errado, que eles não vão ganhar o dinheiro deles. Mas a gente tem um volume gigantesco de fórmulas mesmo assim. Raríssimo isso acontecer, uma farmácia que não paga a comissão e ter esse volume de fórmulas, mas é pela qualidade, do boca a boca, o preço bom e as pessoas saberem do trabalho certo. Eu vou ser bem sincera, quando eu vejo um profissional que quer comissão, eu não vejo um profissional ético. E o dinheiro que vocês ganham é tão pouco que não vale a pena se sujar.
Hoje, os clientes, a população já está bem ciente disso, tá? Quando você sai de um consultório, ele já dá o cartãozinho, ele já manda fazer em tal lugar, ele quer comissão. Então, assim, vocês estão livres para fazer orçamento e produto aonde quiserem. Eu estou saindo do tempo. Lá na minha farmácia tem uns 5 ou 6 que gostam do cartãozinho, porque eu sei que eles gostam do nosso trabalho mesmo. Então, pode até ser que vocês vão em algum prescritor e dão o cartãozinho da cosmética, mas pode ter certeza que essa pessoa não ganha nada. E se um dia algum prescritor falar, vá na cosmética, pode ter certeza que é ético, que ele não ganha um tostão da gente. Então, assim, na área médica, eles não gostam muito da cosmética. Não é só a cosmética, existem outras que também não pagam comissão, mas essa é a nossa filosofia. Eu fico com o pé atrás com quem quer comissão com produto para produto manipulado. Eu acho que não precisa, sabe? E o dinheiro, o retorno é tão pequeno também. A gente não trabalha assim, mas respeito quem trabalha. Existe isso sim. Deixa eu perguntar uma coisa, mas que eu lembrei. Uma aluna, não sei se ela está aqui hoje, não tá. Ela comentou que ela viu na clínica de estética Isso é bom que você vai falar. produtos da farmácia de Não manipulação pode. sendo vendidos. Então, eu falei isso para ela. Até onde eu sei, é proibido. Não, Porque não produto pode. manipulado, ele é É. feito individualizado com prescrição. Você não pode ter vários produtinhos iguais para Não. vender. Né? Não, assim, E ela achou na clínica estética vendendo. A clínica vendendo o produto com o rótulo da farmácia de isso. manipulação. Olha, por dia eu recebo uns 5, 6 pedidos de clínicas. Eu queria fazer uma linha nossa de produtos. Farmácia de manipulação não pode desenvolver linhas. Linhas de cosméticas, linha de cosmética, a indústria que faz, porque tem que ter registro no Ministério da Saúde. Não pode ter. Eu sei que muitas fazem, eu não vou fazer. Se vocês chegarem em algum consultório e tiver produto manipulado à venda, isso é proibido, denuncia, a Anvisa vai lá, autua consultório, autua farmácia, não pode. Por que não pode? Por que a fórmula vai ser tua, vai ser igual dela, vai ser igual a minha? Produto manipulado não tem a mesma estabilidade e embalagens que produtos industrializados, não podem ficar lá na prateleira meses, né? Aí o que eles fazem? Tem que ter validade curta por exigência da vigilância. O que eles fazem? Não vendeu, troca o rótulo, só põe o mesmo produto. Então, não é certo, tá? Agora, se vocês forem num consultório, o médico está trabalhando, pega um ácido de uma farmácia, para uso em consultório, é possível. Eu vou passar um ácidozinho, passar um creminho, você vê lá o rótulo de uma farmácia, isso é normal. Agora, a venda não pode. Farmácia de manipulação não pode desenvolver linhas, tá bom? As gomas, para bebezinho, para gente que não consegue engolir cápsula, é uma delícia, o sabor é uma delícia, só que assim, depende da matéria-prima que vai ser colocada dentro. Às vezes o paladar fica ruim, mas a pessoa prefere ainda comer em goma. O chocolate, tá? Todos os chocolates e gomas têm aroma medicamentoso, não é alimentício, tá? Então, eles não, apesar de ser um sabor bom, não é igual uma bala de goma uma jujuba, não é igual. Mas é um paladar agradável. E o que dá para colocar ali dentro? Ele vai ter tem que aquecer, daí não pode não. granulado? Existe em base de goma pronta que você derrete e põe a matéria-prima. A nossa base a gente faz, eu não gosto da pronta. Então daí você põe, vai ter que aquecer de qualquer jeito, aquece, então, vai o fármaco congeladinho. não pode ser sensível a... não são todos. São todos que podem, é isso que eu pergunto. Não, geralmente é verisol, colágeno. Esses suplementos, assim. Suplementos, não, remédio é difícil mesmo, né? Se for remédio para uma criancinha, a gente faz uma pastilhinha, se não pode aquecer. Eu vou mostrar para vocês aqui, são 3 produtos que deram errado, tá? O que é produto que dá errado? É quando você vai fazer a mistura e aqui, ó, ele quebrou, ele virou uma aguinha. Por que ele virou uma aguinha? Muitas vezes, a gente não sabe nem dizer o porquê, porque ele saiu bonito da farmácia,
Mas como é sempre uma mistura nova, para você o médico fez uma coisa, para você outra, a gente vai saber isso depois. A gente tenta usar a base padrão correta com o pH correto, mas pode acontecer isso, ó. Vocês vão ver que vai virar uma água. E é muito comum, gente, produto com hidroquinona oxidal, ó, que fica preto, ó. Vocês vão ver lá na nossa. Porque eu já subo igual um dragão. Não colocaram conservante, não colocaram metabisulfito, mas colocaram. Então, o que acontece? Às vezes é essa misturinha nova com tudo isso junto que fez acontecer. Daí a gente faz velhos testes, olha, tira isso, põe aquilo, troca aquilo, conversa com o médico lá, muda a forma. Ou porque deixaram no carro no calor. Ou porque deixaram o frasco aberto, tá? Então, são coisas que podem acontecer, são normais de acontecer. E esse aqui, gente, são sachês, tá? Se quiser eu posso abrir e misturar aqui, mas se não você abre numa aula tua. Isso, ótimo. Mistura pra você ver como que é hoje um sachê, que delícia que é. Eu não sei o que tem dentro. Não, é delícia, porque eu fiz com você lá aquele É? eu fiz o limão, Ah, o o Vensol. laranja, o Vensol, uma delícia. É. Eu acho que é isso. Estou aberta a perguntas. Quantas fórmulas faz ao dia? Ai, hoje tá na 370, 400. Não é muita. Quer dizer, é bastante. É, bastante. Vamos lá, gente, 370 a 400 fazendo a avaliação farmacêutica da prescrição no início de todas elas, né? É, isso por dia. Por dia. Então vocês imaginam o trabalho da farmacêutica e isso que a gente deixa de pegar umas 30 por dia, sabe? Porque ou tá com a prescrição rasurada, ou a pessoa quer que faça uma coisa numa mega dosagem, a gente não faz, entendeu? A gente faz um pente fino. Quanto a essa mudança, essa expansão, né, para a manipulação veterinária, quais são as expectativas? Então, a gente resolveu fazer o setor de veterinária porque está crescendo muito a manipulação veterinária. Muito. A gente não tem uma tradição em veterinária. Quem tem é a Drogavet, todo mundo conhece a Drogavet. Mas eu comecei a ver tanta receita pra gente que eu pensei, gente, vamos fazer um laboratório. Levou 2 anos para fazer. Hoje em dia, mesmo sem tradição, a gente já começou a fazer uma média de 20 fórmulas por dia. Isso vai aumentando porque um vai falando pro outro, né? A gente abriu o laboratório faz o quê? 3 meses. Que deu certo, a vigilância liberou. Não é só assim, vou abrir. Tem que ter toda uma autorização. Um lugar segregado. Então, assim, a gente precisa ter mais receita, porque tem uma estrutura grande. Veterinária é uma boa opção. Eu acredito que a hora que daqui uns 2 anos, 3, eu já esteja fazendo umas 100 fórmulas de veterinária por dia. Isso faz uma diferença no faturamento no mês bem boa. Vale a pena trabalhar com veterinário. Mas por curiosidade sobre o controle de estoque, o pedido é feito de quanto tempo? Eu faço compra semanal. Semanal porque o volume é muito grande e eu não gosto de fazer estoque grande. Antigamente eu fazia muito estoque e eu perdia muita coisa. Hoje é semanal. Apesar de matérias-primas de volume grande, eu compro em grande quantidade. Mas as que tem aquele fluxo mais lento, semanal. Mas toda semana tá acabando alguma coisa e eu tô comprando, sempre. E a outra coisa muito importante é ter essa rapidez em comprar. Pior coisa é você chegar numa farmácia, ai, não tem a matéria-prima. Como que não tem? Não pode dizer não. Fala pra mim que eu compro de um dia pro outro. E hoje a gente compra, vem tudo de São Paulo, no dia seguinte tá aqui. Então, é uma luta diária para não faltar matéria-prima. Então, toda semana eu tô comprando. Maite, fala um pouquinho como é que você faz o preço das formulações.
margem de lucro, quanto geralmente de margem de lucro que tem? Como está muito competitivo, a margem de lucro vem diminuindo muito, né? Não tem como você querer cobrar R$80 um creme que o teu custo é 15, né? Então a gente cobra 40, mas assim, custo de matéria-prima é 15, mas a gente tem que ver que tem luz, funcionário, né? Então você tem que ter um preço médio, um preço competitivo, não muito alto, mas também não muito baixo, porque muito baixo não justifica. Hoje em dia tem matéria-prima patenteada, que são caras, que esses dias eu peguei um orçamento de safrim. Safrim é uma matéria-prima patenteada super cara, né? A nossa, preço justo, deu 319,60 cápsulas. E todos os outros preços deu normal com a competição. E a cliente fechou todos menos o de 319, porque ela conseguiu por R$60 em tal farmácia. Não paga. Ela queria que eu fizesse falta. Não vou fazer. Consigo lhe dar um desconto, fiz por 280. Não dá. Não é o safrinho. Não dá. Então, assim, tem que ter um preço médio. Tem muita coisa que a gente tem a margem mais alta e outras que a gente tem a margem mais baixa. Você coloca mais margem, por exemplo, nas cápsulas, que dá mais trabalho? Não. Mais disso ou não? A mão de obra. Tem um custo é. fixo de mão de obra para cápsula e para creme. A de cápsula sempre é um pouquinho mais cara. Mas, assim, matérias-primas muito caras, a margem é baixa. A gente não põe. A matéria-prima barata, a gente aumenta a margem. Porque se uma matéria-prima cara, eu pôr uma margem de 30%, 40%, fica inviável. Então eu baixo a margem às vezes para 10%, né? Ou 15%, 20%. Mas aí nos cremes que são mais baratos eu aumento um pouco a margem. É isso, só que isso tudo é farmacêutico. Olhando, vendo, fazendo teste de orçamento, preço de matéria-prima. E o que te motiva? O que motiva a tua paixão pelo que você faz? Então, eu gosto. Não é fácil, mas eu gosto de estar lá mas eu saio irritada, ela sabe, eu saio um dragão, eu sou ruim. Eu quero as coisas muito certas, mas eu gosto disso. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei porque, na dúvida se eu faria engenharia química ou farmácia, porque eu queria fazer creme. Então, na matéria de farmacotécnica, eu quis ser a melhor, fui pro Boticário, daí eu me encontrei. E eu gosto de manipulação. Então, daí eu abri a cosmética com a Paty, minha sócia, deu certo. Então, apesar de dar trabalho, é uma coisa que eu gosto de fazer. Uma coisa minha, assim. E outra coisa que dá motivação, nossa, todo final do ano, festa para funcionário, 40, 45 funcionários, você se sente bem sabendo que você tem uma empresa, que você ajuda várias famílias, essa parte aí eu também gosto, sabe? Eu com as minhas funcionárias do balcão lá, a gente tem um bom relacionamento, apesar de eu ser chefe, elas sabem que eu sou rígida, mas eu gosto de estar com elas, eu gosto de estar naquela muvuca, cliente entrando, conversando, pega aqui, pega lá, é uma coisa que eu me identifico. Aqui está a Sofia, minha filha, ela faz PUC e ela se identifica com isso, porque é difícil encontrar farmacêutico que queira ficar no balcão dando a tapa à cara. E a gente está precisando de farmacêutico assim, que dê a tapa, a cara a tapa. E eu gosto, isso é do meu perfil. Consegui a Karen, da Federal, que é excelente. Tá lá comigo, a gente leva porrada o dia inteiro, mas a gente tá feliz. Então é um contato humano mesmo. É o contato humano, porque os clientes vêm muito irritados com o mundo, né? Com a gente, vem xingando, vem falando um monte de besteira, você sabe disso, né? E a gente contorna aquela situação, a gente gosta disso, eu gosto disso. Essa semana a gente está tendo aula de habilidades de comunicação em algumas turmas. A gente tem 6 turmas. Isso é muito importante, né? E não você, tem na faculdade. e o pessoal aí, ó, que já teve segunda-feira, a gente conversou disso, né? Você viu o que a Maite falou? A questão dos conflitos, né? De saber lidar com pessoas, de saber resolver problemas. Lembra que a gente viu o passo a passo da resolução de problemas? Então, isso é o que precisa é farmacêutico que sabe resolver problemas. Às vezes não é um farmacêutico que sabe fazer um creme. Não. Porque isso eu digo pra eles,
abre Não. um livro e descobre, abre o Google e descobre. Não, e a gente ensina. Né? E ensina. Mas Ó, eu vou precisa dar resolver os problemas. Vou dar um exemplo para vocês. Em julho, foi uma das primeiras vezes que em 28 anos eu tirei um mês de férias. E esqueci do mundo. Aí vocês vão dizer, nossa, você nunca tirou um mês de férias? Não, eu sou dona de farmácia. Eu não sou farmacêutica, eu sou dona de farmácia. Eu tenho que estar lá. Saibam disso, gente. Não largue farmácia na mão de funcionário. E só que assim, no WhatsApp toda hora, conversando com as farmacêuticas, lendo receita, trabalhando remoto. Com o sistema, levei meu laptop, trabalhando no sistema, alimentando o sistema, fazendo compra, mas não fiquei fisicamente. 3 dias para eu voltar, minha farmacêutica me liga, ela me manda um áudio. Um áudio de 2 minutos da mais. Mas porque isso aqui, ele chorando, isso aqui, você falou, ai meu Deus. Ela teve um desentendimento com uma das minhas melhores técnicas. Um desentendimento bobo, uma situação que ela não conseguiu contornar. A Mari já está comigo 9, 10 anos. Aí ela pediu, como que eu mandei embora? Eu falei, nossa, Mari. E você me liga para me avisar isso. Normalmente eu respeito o que o farmacêutico decidiu. Mandou embora, brigaram, ok. Mas a técnica, ela é tão boa, ela gosta tanto de trabalhar com a gente, que eu sabia que ela não queria ir embora. Sabia que foi um momento de fúria das duas, que eu mandei uma mensagem para Tati, eu falei, Tati, eu quero conversar com você. Eu chego segunda-feira, vai lá na farmácia, eu falei, pega esses dias aí, era uma quinta-feira, fica em casa, esfria a cabeça. Voltei na segunda, tive uma boa conversa com ela, uma boa conversa com a Mari, uma boa conversa com as duas. Estão lá as duas. Esse é o nosso trabalho. Logicamente que, se acontecer de novo, já falei, se acontecer isso de novo, as duas vão embora. Mas você tem que também contornar. Eu falei, Mari, você está 9 anos aqui, você é excelente, mas você perdeu a cabeça por uma coisa tão pequena e atrapalhou as minhas férias. Então é esse tipo de pessoas que a gente precisa para a nossa empresa. Pessoas que saibam falar e lidar com problemas. E falei, e a Mari é excelente, tá 9, 10 anos já, e sempre resolveu o problema, mas aquele, ela falou, estava na TPM, eu falei, mas não dá, gente, né? Então eu prefiro muito mais um farmacêutico que saiba resolver problemas do que um operacional, sabe? Que é bom lá só para fazer creme. É isso. As fórmulas, quais são as formas farmacêuticas de mais volume que vocês vendem? As cápsulas, cremes? Então, como o nosso nome começou como cosmética, porque a gente veio do Boticário, e a farmácia do Boticário era a farmácia que mais fazia cremes manipulados de Curitiba, sem dúvida. E a gente abriu a cosmética e esses clientes, como lá fechou também, era pra gente ir pra São José, a gente não quis, a gente abriu a nossa. Esses clientes foram drenando o nome cosmética e eu sempre imaginei, vou fazer só creme, não vou fazer cápsula, porque eu não queria nem incomodar. Hoje a gente faz muito mais cápsula do que uso externo. Mas por quê? Porque vem muito mais prescrição de medicamento de uso interno, porque vem de nutricionista, vem de tudo que é área médica. E creme só vem de dermatologista, ou de farmacêutico, né, ou de esteticista. Mas o volume é mais cápsula. E supositórios? Muito pouco supositório, muito pouco óvulo. Pomada. Esqueci de trazer o supositório. Tem pomada, mas é pouco, mas tem ainda, tá? É o que é pomada? Geralmente é pra hemorroida, a maioria. Bastante. E pra hematomas, né? Pra pós-cirúrgico, assim, cicatrizante. Margarita, essas coisas. Cicatrizante, heparina, corticoide. Vem muito pra dermatite atópica, pra psoríase. Muito eu falo assim, vem bastante. Mas não é o que mais a gente pode fazer produto, é para a área dos olhos, creme para o rosto, tônico capilar, shampoo. Essas pomadas é bem menos. Porque tem muita pomada pronta para comprar na farmácia, baratinha. Difícil tem.
boutique. Mais alguma dúvida? Vocês aceitam estágio? Gostei da pergunta. Esse aí é com a Camila depois. Ah, não é não. Não vem Não. não. Eu já pedi pra você. Não, é que assim, não que a gente não aceite, é um processo tão criterioso que a gente não consegue dar atenção pro estagiário. Então hoje a gente tá com uma da PUC e assim, vaga. Longe, né? É porque não dá pra gente encher de estagiário. Não dá. É uma área difícil, assim. Mas não custa deixar o currículo com a Mari lá na farmácia, os cuidados da Mari, porque às vezes ela tá pegando sim, tá? Certo? Então, Mais é isso, alguma gente. Mais dúvida? alguma dúvida? Se às vezes, Camila, eles quiserem um dia lá conhecer, sabe? Eu sabe que eu pensei isso já. de fazer- Levar uma visitação. Fazer uma visita. A gente pode fazer um grupo, se vocês quiserem. Daí não precisa ser todos juntos, faz em Não, sim, vai ter que ser de 5 sei lá, em 5, ou de 10 em 10, né? É, exato. A gente pode conversar, se Aí a vocês Mari quiserem. acompanha vocês daí. Aham. Daí vocês vão, conhecem todo esse esquema. Lá são 3 andares, são 3 pisos, é grande. A ficha de pesagem, essas que saem de cada produto, a gente tem que arquivar por 2 anos. Então tem uma sala só de caixa de ficha de pesagem. Só para vocês saberem, se um dia vocês chegarem numa sala só de caixa lá, é ficha de pesagem que tem que arquivar. Por 2 anos cada fórmula. Imagina 400 por dia em 2 anos. Pessoal, fazer uma fala antes de encerrar com vocês. Eu sou o Cleidinei, trabalho aqui no curso de farmácia e também com a farmácia escola. Né? Sou um dos organizadores desses eventos. A gente está encerrando hoje um ciclo de palestras que fala a respeito das principais atividades profissionais do farmacêutico. Né? Já fizemos quantas até agora? Com essa quarta, né? Ano que vem a gente vai repetir novamente, tá? Como um trabalho prévio. Esse ano a gente fez uma pesquisa, não sei se algum de vocês aqui respondeu, mas a gente perguntou por um formuláriozinho, né? Quais eram as principais atividades que vocês gostariam de ter um conhecimento adicional. Né? E é com esse objetivo de mostrar para vocês o que tem aí fora, o que espera vocês, né? Depois da formatura, que a gente fez a parceria com o CRF e também, claro, né? Algumas indicações de profissionais de excelência de mercado já consagrados, né? E a gente trouxe alguns profissionais para vocês para mostrar essa questão do que será o dia a dia do futuro, o que vocês podem encontrar lá. Encerrando agora esse primeiro ciclo de palestras, a gente está iniciando um segundo ciclo de workshops, né? O segundo ciclo de trabalhos, né? É o primeiro ciclo de workshops. A gente está elaborando ainda alguns temas, temos alguns no forno para vocês. Esse primeiro momento era algo mais rápido assim, né? Os workshops não. Né? A gente vai trabalhar com 8 horas para cada temática. Teremos uma primeira parte introdutória com uma teoria um pouco mais hard, além do que vocês veem na disciplina, e aí uma prática também bem exclusiva, bem focada. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer gratuito, porque a segunda parte, que envolve a questão de laboratórios, os insumos a gente não consegue de graça. Né? Não é possível, né? Não foi possível conseguir isso. Mas então eu vou pedir para que vocês fiquem atentos nas nossas redes sociais e acompanhem por lá. Tá? Essas temáticas que a gente está estudando, a gente vai pesquisar um pouquinho mais lá, ver se a gente consegue desenvolver da melhor forma possível para trazer para vocês uma experiência aí que de fato venha agregar para o futuro de vocês. Tá? Então, obrigado pela presença de todos. Obrigada, gente. Obrigada, Maite. Não tem nada. Mas assim,
de creonamidol, liponatrozol, catopol, isso a gente quer sempre. Não, mas pensa lá, esses não É vencem, que a gente mas acha que não pode vence, fazer uma pois é. doação, mas Pois pode é. fazer uma doação, mas